Oi, boa noite, tudo bem? Eu sou servidor público estadual, sou formado em Direito, então estou estudando para alguns concursos aí de nível superior já há algum tempo. Devido a essa bagagem que eu já tenho, algumas pessoas estão me procurando pedindo algumas dicas de concurso. Algumas pessoas que não têm nenhum contato com o direito, né? Saiu agora o edital para o concurso de guarda municipal da Prefeitura de São Gonçalo. Tá para sair também o edital da Polícia Civil. E algumas dessas matérias eu já tenho um know-how, né? Então eu resolvi fazer um vídeo inicial, esse é o primeiro vídeo, só para tentar explicar algumas situações, algumas coisas para algumas pessoas, para tentar facilitar aí o estudo, tá? Esse vídeo que eu estou gravando é totalmente sem nenhum intuito financeiro, é só para ajudar mesmo aí meus colegas que estão interessados em fazer os concursos que estão por vir, tá? Eu vou começar falando uma situação muito básica que todo mundo tem que saber, que caem muitas questões sobre esse assunto, tá? É de direito penal. Eu queria falar sobre o conceito de crime, né? Conceito de crime, ele comporta três tipos de conceitos diferentes: conceito formal, material e analítico, tá? O conceito, para que é importante isso? A gente tem que saber o que é crime, né? Afinal de contas, o direito penal trabalha em cima do crime, né? Não adianta você saber que crime é quando uma pessoa mata a outra. Eles não vão perguntar isso na prova para você. Eles vão perguntar o conceito formal de crime, o conceito técnico de crime. Então vocês têm que saber qual é o conceito de crime, saber o que é crime, né? Isso é primordial, isso é básico, tem que saber. Conceito de crime. O formal, ele só diz o seguinte: o conceito formal diz que se você praticar uma conduta e tiver essa conduta relacionada com o direito penal, se ela tiver lá condutas descritas direitinho, isso já é um crime, tá? Só que esse conceito formal não é aplicado na nossa legislação. Tem o conceito material, que é a conduta propriamente dita, ou seja, você realiza uma conduta, uma ação, e aquela ação já é o crime, né? E tem um conceito analítico de crime, que é o que a gente aplica no nosso Código Penal atualmente, tá? O conceito analítico de crime, existe um autor chamado Zaffaroni, um autor argentino chamado Zaffaroni. O Zaffaroni, ele diz que o conceito analítico de crime, ele é dividido em típico, ilícito e culpável. Então você tem que saber que o conceito analítico de crime é típico, ilícito e culpável. Aí o que significa isso? Típico, ilícito e culpável é uma subdivisão do crime em três etapas. Para que subdivide em três etapas? Para você analisar cada etapa separadamente. O Zaffaroni, ele fala do conceito de crime, ele fala do conceito estratificado de crime. Ele compara o conceito de crime a um estudo da geologia, onde você tem uma pedra e você corta essa pedra na geologia para você estudar cada parte da pedra. Uma pedra, às vezes, numa etapa, numa parte da pedra, ela tem uma certa estrutura, na outra parte ela tem outra estrutura e na outra parte outra estrutura. Ele faz esse conceito justamente para simplificar como você estudaria o crime, né? O conceito analítico de crime, ele é típico, ilícito e culpável. O que significa isso? Tipicidade é um molde, né? É como se fosse uma forma de bolo. A tipicidade é quando alguém pratica uma conduta que está relacionada no tipo penal. Ou seja, a conduta praticada tem que ser exatamente o que está na lei. Está escrito na lei, matar alguém, artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. Então, o conceito de tipicidade tem que ser exatamente matar alguém. Para se enquadrar naquele crime de matar alguém, tem que ser exatamente matar alguém. Não pode ser ferir alguém, não pode ser... Claro que existe a tentativa, tentar matar também é crime, né? Mas tem que ser exatamente o que está ali. Isso é a tipicidade. É como se fosse um molde onde você vai pegar a conduta do agente e vai enquadrar ela exatamente no que está dizendo na lei. Isso é típico, né? É um fato típico. E ilícito também é chamado de antijuridicidade, né? E a antijuridicidade é quando a gente pratica uma conduta que é contrária à lei, né?
Não adianta só ele praticar uma conduta. Essa conduta tem que ser exatamente contrária ao que está dizendo na lei. Tá? E culpável é a reprovabilidade da conduta dele diante do ordenamento jurídico. Ou seja, a conduta é culpável porque está lá, o ordenamento jurídico diz que aquela conduta é reprovável, que aquela conduta não é aceitável na sociedade. Entendeu? Então, isso aqui pode ser uma questão de prova. O conceito analítico de crime, vai vir a opção, letra A, típico, antijurídico, culpável, tá certo. Aí vai vir letra B, uma outra opção qualquer. Então, assim, isso pode ser uma questão de prova, nessa prova da Guarda Municipal pode vir assim. Conceito analítico de crime, típico, ilícito, culpável, entendeu? Tem que ter essas 3 etapas para ser crime, para ser considerado crime. Esse é o conceito de crime, tá bom? O fato típico. O fato típico ele é dividido em conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Tá? Conduta. Uma conduta é uma ação deliberada, né, praticada pelo agente. O agente chega lá e pratica uma ação porque ele simplesmente quer praticar, ele tem aquela conduta. Só que para o fato ser típico, né, não adianta só a conduta. Ela tem que ter uma conduta, essa conduta tem que ser ilícita e tem que gerar um resultado no mundo real. Né? Ou seja, ele não adianta só praticar uma conduta, essa conduta tem que vir com um resultado. E o resultado, existe algo chamado nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? Nexo de causalidade é o que liga a conduta ao resultado. Então a gente tem uma ligação ali, um elo de ligação entre a conduta do agente e o resultado. Para que haja nexo de causalidade, esses dois têm que se unir. Se não houver nexo de causalidade, se isso for rompido e a conduta não puder ser atribuída a esse resultado, então a gente não tem tipicidade. Então tem que haver a conduta ela pode ser comissiva ou omissiva, ou seja, pode ser uma ação ou uma omissão. Omissões também geram crime, que a pessoa teria a obrigação de agir naquele momento e não agiu. Então a conduta ela pode ser uma comissão, uma conduta comissiva ou uma conduta omissiva. E ela pode ser dolosa, ou seja, com a intenção, ou culposa. Né? Ou seja, o culposa é quando a pessoa não tem a intenção. Ele tem um resultado que era imprevisível para ele e ele não queria aquele resultado. Isso é uma conduta culposa, entendeu? Então, a gente tem a conduta praticada pelo agente, a gente tem o resultado que ocorreu, né? A gente tem um nexo de causalidade que liga as duas condutas e tem a tipicidade. A tipicidade é justamente aquela adequação na lei, né? Só que a tipicidade não é tão simples. Ela pode ser formal, pode ser material e pode ser conglobante. Né? Isso também é um conceito um pouco complexo, então preciso que preste atenção. O que acontece? A tipicidade formal é a adequação na lei. Né? Você mexe no celular o tempo todo. Vamos lá, houve um problema aqui, mas vamos continuar. A tipicidade formal é a adequação da conduta na lei. Né? A tipicidade material é aquela que vai gerar um resultado. Né? Tipicidade formal, conduta prevista na lei. Tipicidade material vai gerar um resultado no mundo naturalístico. O que seria esse resultado? É acontecer alguma coisa, atropelou alguém, matou alguém, está lá o resultado, você consegue ver o resultado. Isso é a tipicidade material. E a tipicidade conglobante, que já é um pouco mais complicada, segundo o Zaffaroni, o que acontece? Você tem que ver todo o ordenamento jurídico para você chegar à conclusão se é crime ou não. Entendeu? Então o que acontece? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o oficial de justiça vai lá na casa da pessoa e, segundo o juiz mandou que ele vá lá na casa da pessoa retirar o veículo da pessoa. Porque a pessoa não pagou uma dívida, ele vai lá pegar o carro. Né? Se você for ver lá no artigo 155, subtrair coisa alheia móvel. Então, o oficial de justiça ele está subtraindo uma coisa que não é dele, que é de outra pessoa, e é móvel, que é um veículo. Só que ele tem um respaldo lá no direito civil, ou seja, ele tem um respaldo para tirar o veículo da pessoa. Como ele tem aquele respaldo, pela tipicidade conglobante, ele teria o direito de praticar aquela conduta. Por quê? Porque ele tem um respaldo jurídico por trás dele.
se você for ver o ordenamento como um todo. Então ele não praticaria uma conduta típica, ou seja, ele não praticaria crime. A tipicidade conglobante dá uma ideia de tudo, de todo o ordenamento tem que ser visto como todo um conjunto para poder interferir lá no direito penal, entendeu? Isso é um pouquinho complicado, mas se alguém tiver alguma dúvida, depois eu tiro a dúvida com calma, tá bom? Tipo penal. Nós temos 4 tipos de tipo penal, tá? Isso aqui é o bem básico mesmo, é só para o pessoal que vai fazer concurso para a Guarda Municipal, é bem básico. O tipo pode ser básico, derivado, simples e misto, né? Vamos lá, um tipo básico, vou dar aqui como exemplo o homicídio simples. No início aqui você vai ver o homicídio simples, matar alguém, a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Esse aqui é o tipo básico, que é o início do artigo, né? Vem lá o artigo 121, homicídio simples, tipo básico. O tipo derivado seriam os casos de diminuição de pena, seria o homicídio qualificado, feminicídio, que são formas de alteração daquele homicídio. Você tem um homicídio simples, que é o básico, e depois você vem aumento de pena, qualificadoras, diminuição de pena, agravante. Essas são os tipos derivados, ou seja, derivado do básico. Se você tem um início básico, depois você vai derivando, você vai alterando a forma básica inicial. Isso seria o tipo derivado, entendeu? Aí nós temos também tipo simples e tipo misto. O que seria o tipo simples? Quando você pega lá homicídio, matar alguém, aquilo ali é um tipo simples, porque ele só tem um verbo, só tem uma conduta, matar. Verbo matar. É uma conduta só. Só que você tem outros tipos que são várias condutas que, se você aplicar, se o agente, no caso, a pessoa que praticou o crime, fizer qualquer uma daquelas condutas, já vai qualificar aquele crime, entendeu? Eu trouxe aqui como exemplo o artigo 33. O artigo 33 é o artigo que trata do tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Esse artigo 33, ele fala importar, exportar, remeter, preparar, produzir, ou seja, são 18 condutas nucleares, 18 condutas verbais. Então, se ele praticar qualquer um desses verbos, ele já incorre no crime de tráfico de drogas, entendeu? Então, isso é um tipo misto. E aí você tem tipo misto cumulativo ou tipo misto alternativo. O tipo misto cumulativo é, se ele praticar mais de uma dessas condutas, o que vai acontecer? Ele vai praticar mais de um crime. Já o tipo misto alternativo, se ele praticar qualquer uma das condutas, ele só pratica um crime. Então, no caso desse artigo aqui, artigo 33, vamos usar como exemplo. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir. Se ele fizer todas essas condutas, ele pratica um crime só, porque é um tipo misto alternativo. Já o tipo, se fosse um tipo misto cumulativo e ele importasse, exportasse, remetesse, preparasse, ele praticaria 4 crimes diferentes, porque ele está praticando várias condutas diferentes, entendeu? De qualquer forma, o tipo misto é esse. É aquele que tem várias condutas nucleares ou vários verbos, né, na mesma conduta. Ou seja, você vai ter uma qualificação da conduta de várias formas diferentes, entendeu? Diferente do tipo simples, que você vai ter uma qualificação da conduta apenas de uma forma, entendeu? Então isso aí é só uma aula básica para a gente começar a ter uma ideia do que seria o conceito de crime, né? O conceito analítico de crime, que é o que cai na prova, né? Ou seja, eles podem perguntar qual é o conceito analítico de crime. Vai vir uma opção que vai dizer típico, ilícito e culpável, ou típico, antijurídico e culpável, que também é sinônimo, né? Eles podem perguntar o que é um tipo, qual é o tipo, o que significa tipo penal, que é uma adequação ou um molde à conduta do agente à lei. Eles podem perguntar na prova quais são os elementos integrantes do tipo penal, que seria a conduta, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, o próprio resultado e a tipicidade, né? Que é o resultado da conduta praticada lá no tipo penal. Eles podem perguntar isso. Podem perguntar também na prova o que é um tipo simples, um tipo derivado, um tipo misto, né? Um tipo misto alternativo, um tipo misto cumulativo. Isso tem que saber. O tipo misto é aquele que tem vários verbos. Tipo simples é aquele que tem um verbo só. O cumulativo, quando pratica mais de uma conduta,
é porque ele pratica mais de um crime, ele responde por mais de um crime, né? Ou seja, vai ter um somatório daqueles crimes, né? Que chama-se concurso material de crimes. E quando é um tipo misto alternativo, ele pratica várias condutas, mas nessas várias condutas só qualifica um crime, ele só pratica um crime. Tá? Isso é uma aula básica só do início, para a gente começar a ter uma ideia, começar a ter uma ideia do que seria o direito penal com o conceito de crime, tá bom? E aí eu vou mandar pro pessoal aí o vídeo, quem tiver qualquer dúvida pode me perguntar. A minha ideia é gravar outros vídeos explicando outros assuntos, tá bom? Valeu!